O que esperar de Vasco e Paysandu, confronto definido pela Copa do Brasil, onde o Paysandu vai ser o mandante, jogo de ida lá no Pará, e é um Paysandu que tá confiante, cara, um Paysandu que entrou em crise na reta final do ano passado, sendo rebaixado para a Série C, né, depois de fazer uma Série B muito ruim, mas nesse início de 2026 é algo muito otimista, né, enquanto o Remo no ano passado subiu para a Série A, o Paysandu caiu para a Série C, extremas, onde o Remo estava muito melhor. Nesse início de ano, o Paysandu foi dominante no futebol paraense, não à toa foi o campeão do futebol paraense e de fato foi superior ao Remo ao longo do campeonato do Pará. Já o Vasco teve um início de ano conturbado, já demitiu o Diniz, mas nesse início do Renato Gaúcho foi um início espetacular, onde já venceu do Palmeiras, já venceu do Fluminense, empatou com o Cruzeiro fora, venceu do Grêmio, um início realmente sensacional do Renato do Vasco. E aí eu já deixo a seguinte pergunta para você: quem é que vai passar de fase? E antes de falar o que eu penso, já quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Olhando primeiro pela perspectiva do Paysandu, é um Paysandu que vai fazer o jogo de ida em casa e é ali que vai ter que construir um bom resultado. Se o Paysandu sair com uma derrota ou até mesmo um empate, a tendência é que seja eliminado no jogo de volta. Eu acho que com um empate o Paysandu ainda dá trabalho no jogo de volta. Mas o Paysandu não pode perder, cara. Se o Paysandu perder esse jogo de ida, dificilmente vai conseguir algo a mais no jogo de volta, porque se expondo para atacar o Vasco vai deixar espaço, e deixar espaço para esse time do Vasco, tendo o Andrés Gomes jogando o que está jogando, tendo o René Stroça vindo do banco, o Nuno Moreira, que é um jogador que tecnicamente é muito bom também. Então, o Paysandu não pode perder o jogo de ida. Perdendo o jogo de ida, basicamente o confronto está quase definido. Tudo pode acontecer no futebol, mas ficaria muito difícil de imaginar uma reviravolta em São Januário. Então, o Paysandu tem que ir para produzir um resultado bacana jogando em casa. Tirando um bom resultado no jogo de ida, aí pode talvez se segurar no jogo de volta e com isso sair classificado. É um Paysandu que eu acho que tem potencial para surpreender o Vasco, mas vai depender muito desse jogo de ida. Se vencer por um golzinho, por 2 golzinhos, ou ao menos, na pior das hipóteses, sair com um empate, o Paysandu sai vivo desse jogo de ida. E aí, olhando para o Vasco, projetando muito um jogo de volta, é um Vasco que, jogando em casa em São Januário, a tendência é que vença, independente do jogo de ida. É um Vasco que neste momento está em boa fase, mas esse confronto é praticamente daqui a um mês, né? Então tem bastante coisa para acontecer por aí. É um início do Renato sensacional. Seria interessante esse momento se manter e a gente ver o Vasco voltar a ser uma potência, coisa que a gente não vê há muito tempo atrás. Talvez há 20 anos atrás que o Vasco não consegue ser uma potência. E um dos auges foi ano passado, né? Quando chegou na final da Copa do Brasil. Auges entre aspas, né? Auges só dentro da Copa do Brasil mesmo. Enfim, mas é um Vasco que vive um momento sensacional. Com o Cuiabano jogando demais, o Andrés Gomes driblando todo mundo, o Thiago Mendes numa fase muito especial. Enfim, um Vasco de fato jogando muito bem e tendo bons resultados. É favorito contra o Paysandu, mas vai depender muito desse jogo de ida. Se o Vasco se complicar lá no Pará, eu acho que esse time do Paysandu tem potencial para conseguir segurar o Vasco em São Januário. Então, olhando pela perspectiva vascaína, é perder por no máximo um gol lá no Pará. Lógico, empatar ou ganhar é sempre melhor, mas na pior das hipóteses, perder por no máximo um gol para em São Januário, tendo o apoio da torcida, conseguir passar de fase. É um Vasco que é favorito, mas é um Paysandu que, dependendo do que fizer no jogo de ida lá no Pará, pode surpreender. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou!